Estamos iniciando mais uma sessão direto aqui da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 13 de julho de 2015. Saúdo aos vereadores desta casa, aos funcionários também, a todos os ouvintes das rádios Aparados e Rádio Nordeste FM, o nosso cordial bom fim de tarde e já boa noite. Iniciamos hoje a nossa ata da sessão passada, não ficou pronta, então ficará para votação na próxima sessão. Então, havendo quórum legal e regimental, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos dessa sessão ordinária desta data. Imediatamente passo a palavra ao secretário desta casa para que faça a leitura dos expedientes recebidos e enviados durante este período. Resumo das correspondências expedidas no período de 6/7 de 2015 a 13/7 de 2015. Ofício 185/2015, enviado ao senhor Jones Camargo, solicitado pelo vereador Rafael Silveira, parabenizando pelo trabalho e divulgação do turismo local. Ofício 186/2015, enviado ao Poder Executivo, projeto de lei 3.514/2015, com emenda global aprovada por unanimidade. Projeto de lei 3.516/2015, aprovado por maioria de voto com emenda do vereador Jaziel Pereira. Projeto de lei 3.524/2015, aprovado por unanimidade com emenda da vereadora Lucila Maggi. Projeto de lei 3.528/2015, aprovado por maioria. Projeto de lei 3.529/2015, aprovado por maioria. Projeto de lei 3.530/2015, aprovado por maioria. E projeto de lei 3.531, aprovado por unanimidade. Ofício 187/2015, enviado ao Poder Executivo, pedido de informações solicitado pela vereadora Lucila Maggi, pedindo cópia integral do processo licitatório para a contratação da empresa para elaborar o concurso público e o contrato com a empresa Legal e Concursos. Ofício 188/2015, enviado ao Poder Executivo, pedido de informação solicitado pelo vereador presidente, vereador Sérgio Bilieri, pedindo relação de vigias contratado, locais onde se desempenham as atividades, horário de trabalho e pagamento das horas extraordinárias. Ofício 189 e 190/2015, enviado ao Poder Executivo e ao Ministério Público, solicitado pela vereadora Lucila Maggi, pedindo providências referentes às irregularidades ocorridas durante a realização das provas do concurso público para a Prefeitura Municipal no último dia 5. Enviado à Secretaria de Assistência Social, solicitado pela vereadora Lucila Maggi, questionando os motivos do cancelamento e bloqueio do benefício Bolsa Família. Enviado ao secretário de Obras, solicitado pela vereadora Lucila Maggi, pedindo providência no esgoto a céu aberto, no bairro Fátima. Ofício 193/2015, enviado à Secretaria de Assistência Social, solicitado pela vereadora Lucila Maggi, pedido de providência para a construção de um banheiro para a senhora Josiane Silva. Resumo das correspondências recebidas de 6/7 a 13/7. Telegrama do Ministério da Educação. Informação sobre a liberação de recursos financeiros destinado à execução do Programa Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Convite e recebimento do Sindicato Rural de Bom Jesus. Convite para o 7º Encontro de Produtores Rurais, a ser realizado dia 18 de junho de 2015, às 9 horas, no Salão Paroquial. Ofício 43/2015. Esse ofício do Sindicato Rural é extensivo a todos os demais colegas na casa. Inclusive, encontram-se cópias na Secretaria da Casa. Ofício 43/2015, recebido ao Poder Executivo, em resposta ao ofício 151/2015, atendendo ao pedido de informação do vereador Jaziel Pereira,
sobre a pavimentação das ruas do município. Telegrama do Ministério da Educação. Informações sobre a liberação de recursos financeiros destinados à execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a alimentação escolar. Ainda encontra-se nessa casa vários ofícios recebidos e expedidos para convites para seminários, cursos e palestras. Senhores vereadores, senhor presidente, eram essas as correspondências recebidas e expedidas durante esse período. Lembrando sempre que todas encontram-se à disposição dos nobres colegas na Secretaria da Casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário Valfredo. Na sequência, então, dentro do espaço do pequeno expediente, abro o espaço regimental de 5 minutos para os vereadores inscritos falarem no período das suas comunicações. Primeiro vereador inscrito, o vereador Lauri Fiameng, espaço regimental de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas aqui presentes e ouvintes da Rádio Nordeste e aparatos da Serra. Neste pequeno expediente, quero levar informações à comunidade bonjesuense do trabalho que está sendo realizado no canteiro ali próximo à Polícia Civil. As pessoas sentem uma certa curiosidade do que vai ser feito ali. A minha ideia que eu tenho nos nossos canteiros, que ali vai ser construído um pergolado, e esse pergolado ali vai ter algumas coisas que representarão o queijo serrano de Bom Jesus. Até assim vai ser exposto num quadro ali, num mural, que conte em breves relatos a história do queijo serrano. E eu sugeri ao prefeito que as pessoas, à medida que vão adotando os canteiros, que cada canteiro possa representar o que Bom Jesus já foi no passado e o presente, começando lá pelo princípio das madeireiras, até do tempo dos indígenas, do tempo da batata, maçã, afinal a história do município. Que cada canteiro possa representar, contar a história, né? Coloca o símbolo, por exemplo, da maçã, né? E ali se conta a história, o ano que chegou a maçã em Bom Jesus, o que representa na mão de obra, no financeiro, a quantia de hectares, etc. e tal. Então, a minha ideia seria essa aí. E eu gostaria de pedir aqui para quem está ouvindo, se alguém tiver nas propriedades, encostada aí, de repente uma queijeira velha, abandonada aí, para a gente pôr ali para ficar como um símbolo. Às vezes a pessoa melhorou a queijaria e ainda tem uma queijeira usada ali, num canto. Quanto mais antiga, mais rústica, melhor. Se alguém tiver, entre em contato comigo que a gente precisa desse material. Eu quero agradecer também da tribuna aqui o senhor Afonso Kramer, que gentilmente nos ofereceu uma terra, carregou para a gente ali para fazer um jardim na Escola Joaquim Marques e um jardim aqui na Boca da Serra, na Escola Arthur Silveira. Mas o vereador Valfredo me frisou que eu acho que esse colégio vai ser fechado. Mas vamos trabalhando, né? Que esse jardim venha à tona, que isso é um pedido da diretora lá, né? Então, vamos dar andamento a esse trabalho aí. No pequeno expediente, eram essas informações que eu tinha. Obrigado. Obrigado, vereador Lauri. Na sequência, chamo a vereadora Lucila Magem para suas comunicações. Antes do pronunciamento da vereadora Lucila, só para ressaltar que apenas a Rádio Nordeste FM está transmitindo a sessão aqui da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, colegas vereadores,
eu gostaria que fosse enviado um ofício à Secretaria de Saúde, ao senhor prefeito municipal, para que se fosse desenvolvido algumas ações, um seminário, na questão assim, de mobilização e conscientização da população de Bom Jesus quanto ao combate ao uso de drogas na nossa cidade. E não vi ainda neste ano, o ano passado também, ações diretas desenvolvidas pelo Poder Público Municipal quanto a este assunto. E eu acho que está aí aos olhos de quem quer ver a situação das drogas no nosso município, e gostaria que fosse desenvolvido, porque na administração passada, todos os anos, tinha aquele seminário Ame a Vida, que ali eram abordados diversos assuntos, trabalhado com as escolas também, junto com a Secretaria de Saúde. O último que teve, a Câmara de Vereadores pôde ser parceira nesse projeto. Conseguimos abranger um público bem significativo de alunos, de pais, e foi um seminário de 3 dias. E gostaria que esse governo também tivesse olhos para estas questões que hoje aí afeta as nossas famílias e os nossos jovens, infelizmente, e que seja feita alguma ação para combater esse problema aí, que é um problema que tem aí em muitas cidades e na nossa cidade também. Que fosse enviado um ofício, que existe um projeto de lei que foi da minha autoria, quanto à vasectomia e laqueadura oferecida pelo SUS gratuitamente, visto que hoje o Hospital de Bom Jesus já pode fazer procedimentos a nível de ambulatório, já foi liberado o bloco cirúrgico, pelo que passaram informações aqui para a Câmara de Vereadores, já está liberado o bloco cirúrgico do hospital para pequenos procedimentos. Então, que possa ser feito aí as laqueaduras e as vasectomias gratuitamente, porque médicos contratados do município têm, o hospital tem um convênio com o município para procedimentos ambulatoriais, e no município de Vacaria eles fazem esses procedimentos no próprio ambulatório do hospital. Então, que o município tenha bons olhos também aí nessa questão do controle, né, através de laqueaduras e vasectomia. Gostaria que fosse olhado ali algumas ruas do nosso município e que fosse enviado ofício para o secretário de obras, visto que as ruas estão, muitos moradores já me procuraram aí nessa semana. Essa rua aí é no Alto da Pedra, as ruas do Alto da Pedra sempre em péssimas condições. É na rua 16 de Julho, no bairro Fátima. Naquela descida ali tem quase naquela que atravessa do bairro Fátima, e tem uns buracos horríveis ali, eu passei ali hoje realmente. Então, que fosse mandado ofício para o secretário de obras. Essas são do Alto da Pedra. Aí eu peço que tu coloque a outra ali também, Gesiel. A outra pastinha que essa da rua Alzerino Bittencourt, que os moradores lá já colocaram tijolo quebrado na frente nos buracos, e mesmo assim as condições estão em péssimas condições. Uma moradora nos procurou, disse que já teve várias vezes na Secretaria de Obras e não foi atendida. Ali está na frente da casa dela, um buraco que não tem como as pessoas entrar e chegar na casa. É na rua Alzerino Bittencourt, que seja enviado o ofício para o secretário, para que seja mais uma vez do conhecimento dele e que seja mandado as fotos junto. Também, a outra, Gesiel, do Passo dos Varões. Aí é lá no Passo dos Varões, como é que fica na frente das casas quando chove? Fica uma piscina, as pessoas não têm como sair. A primeira foto ali, aqui é da porta da casa da mulher e fica uma piscina na frente da casa, não tem como as pessoas sair. E, segundo ela já havia procurado o vereador Lauri, não sei se o senhor tem algum retorno. Ela lhe mandou uma mensagem, vereador, e falou pessoalmente com o senhor que não tinha mais como sair. Quando chove, eles não têm como sair de casa. O senhor provavelmente sabe quem é pela casa, né? O senhor conhece lá o local. E ela havia conversado com o senhor já, ainda no dia 20 de junho, que ela disse que tinha conversado com o senhor e depois mandou uma nova mensagem por celular. Então, que seja enviado um ofício aí, mais uma vez para o secretário de obras, pedindo aí que fosse
se possível, arrumar essas estradas, aí, essas ruas do nosso município, que as pessoas estão com bastante dificuldade para andar aí nas ruas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Lucila. Na sequência, chamo Rafael Silveira. Espaço regimental de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade aqui presente, aos que nos escutam através da Rádio Nordeste FM. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado um ofício, que semana passada eu pedi, que se enviasse um ofício ao senhor Jones Camargo e ao senhor Alex, o chocolate flocos de neve. Foi enviado só ao senhor Jones Camargo, faltou o Alex, então que fosse enviado para ele, em relação à divulgação do turismo na nossa cidade. Também gostaria, senhor presidente, que há poucos instantes, eu e o vereador Valfredo, fomos solicitados pelo ex-vereador Sergião, a respeito que nós mandássemos um ofício para o DAER, com urgência, para a reparação da RS 110, que está em condições, posso dizer de passagem, intransitável. Também gostaria aqui da tribuna, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência, se possível fosse, que se colocasse na nossa sala lá, onde trabalhamos, aquela que no primeiro ano o vereador presidente era o vereador Valfredo Fonseca, ele nos disponibilizou a sala. Nós gostaríamos de contar naquela sala com um computador que desse para usar, porque o que tem lá está em precárias condições, uma impressora e copiadora, se possível fosse. Retorno no grande expediente, aí sim, para falar sobre em relação ao hospital, em relação também às minhas colocações que eu fiz em relação ao Poder Executivo, em relação às colocações também eu fiz em relação ao meu glorioso partido, que, quem sabe, não fui bem interpretado por algumas pessoas. Mas hoje eu vou esclarecer bem o que ficou aí na boca de muitos, situações que costumeiramente aqui em Bom Jesus eles fazem, que é de distorcer as coisas. Retorno, então, senhor presidente, no grande expediente. Obrigado, vereador. Chamo agora, na sequência, o vereador Valfredo Fonseca. Senhor presidente, demais colegas vereadores, nesse primeiro instante, o que me traz à tribuna é, primeiramente, em relação ao seu assunto, vereador Rafael, quanto à manutenção da IRS 110, essa estrada aqui que liga Bom Jesus ao Ciro Ramos e depois vai a Cedro. De fato, recebemos o pedido do ex-vereador e também presidiu essa casa, vereador Sérgio Francisco Varela, e a ele eu faço o convite e mais uma vez insisto para que ele esteja na nossa sessão solene, participando junto conosco. Então gostaria que fosse mandado também em meu nome, junto com o vereador Rafael, o DAER, para a realização de pelo menos os tapa-buracos nessa estrada. As pessoas devem ficar bem claro, e isso tem que ser dito, no governo do ex-governador Tarso Genro, na RS 110 foram tapados 2 vezes os buracos, em 4 anos da RS 110. Nem vou falar do meu governo, da época do PSDB, da governadoria da Cruzes, que inclusive recapamos parte daquele asfalto. Nesse governo do senhor José Ivo Sartori, em 8 meses já foram feitos 2 tapa-buracos, em 8 meses de governo. Inclusive no mês de janeiro, o governador José Ivo Sartori assumiu em janeiro, e no mês de janeiro já foi feito uma operação tapa-buraco naquela estrada. Foi feita outra 2 ou 3 meses atrás, e agora, infelizmente, se faz necessário uma nova intervenção naquela estrada,
por questões até de perigo, principalmente em algumas curvas, aquela curva abaixo da Boca da Serra, próxima à minha casa, aqui nos Franciscone. E o que aconteceu este final de semana? Que eu pude observar, eu estive na estrada. Houve muitos acidentes com as pessoas que cruzavam ali. Inclusive, eu vi até pessoas que vieram para a festa dos motoqueiros e que acabaram quebrando roda e furando pneu pelas dificuldades do acesso. Me preocupa muito essa estrada, e eu até lanço o próprio desafio aqui, e eu tenho certeza, senhor presidente, que o senhor será meu parceiro nessa empreitada, que nós irmos a Porto Alegre, né, marcarmos audiência pública, ou melhor, audiência com as pessoas encarregadas, para nós estarmos reivindicando, senhor presidente, aquele pedaço de asfalto, o asfalto ali onde caiu a barreira, e o recapamento do restante da estrada. Eu acho bastante interessante que isso seja feito, até porque facilita mais o trânsito nessa estrada. Um outro assunto também que me traz à tribuna é em relação ao Corpo de Bombeiros. Nós tivemos informações através do nosso amigo Bicudo e do diretor da Câmara de Vereadores, o Miller, que Vacaria acaba de ganhar, já chegou um caminhão novo para o Corpo de Bombeiros, e que eles ficariam com 3 caminhões, e que certamente vão devolver à Brigada, à Corporação, um desses caminhões. Então, senhor presidente, eu estarei indo, se possível, na quinta-feira, que eu, quando descanso, carrego pedra, é feriado aqui, mas Vacaria não, lá para averiguar de perto essa situação, para que, quem sabe, nós não consigamos trazer esse caminhão que vai sobrar em Vacaria para Bom Jesus. Inclusive, sei que, mais uma vez, a gente pode estar contando também com o prestígio de Vossa Excelência junto à administração do nosso estado do Rio Grande do Sul, junto ao nosso amigo Cassiano Subtil, que está trabalhando no governo do estado, ao Carlos Búrigo, secretário, ao nosso ex-prefeito José Paulo de Almeida. Nós podemos estar usando, em contato também com essas pessoas, para que a gente possa tentar trazer, se é que esse caminhão não... Porque provavelmente não vão ficar 3 caminhões em Vacaria. Então, um vai ser devolvido. Quem sabe a gente não consiga trazer esse caminhão aqui para Bom Jesus. Mesmo assim, nós ainda vamos com essa pauta, vereador Osmar e vereador Sérgio, a Brasília, e estaremos lá encaminhando o pedido de mais um caminhão de Corpo de Bombeiros. Eu volto, senhor presidente, no grande expediente, discorrendo sobre esses assuntos, e também estarei abordando o assunto hoje da Festa da Gila. Muito obrigado. Obrigado, vereador Valfredo. Está inscrito também aqui, chama nesse momento o vereador Flávio Castilhos. Vereador Jaziel Pereira, espaço regimental de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, comunidade que faz presente, as pessoas que também escutam através da Rádio Nordeste. Neste momento do pequeno expediente, eu quero fazer aqui algumas solicitações a respeito de algumas ruas que a comunidade tem reclamado. Agora nós vamos receber muitas pessoas na Festa da Gila, e aquela rua Cláudio Manuel da Costa e a rua José Fagundes, elas têm bastante barro, e então seria interessante que se acascalhasse ali aquela região ali nos entornos do pavilhão da Festa da Gila. Então já mandei um e-mail para o Gesiel com os nomes certinho. E também uma preocupação aí que aconteceu esses dias, foi veiculado nas redes sociais, a respeito da barragem lá do Rio dos Touros. O que aconteceu? Alguém mexeu no vazamento da água, e aí baixou o nível de todo o lago. E aí deu uma proliferação enorme de algas e vegetação, e isso fez com que a água se concentrasse só em algumas partes do muro, e aí
está concentrando muita água num lugar só e está dando vazamento. Então é um risco eminente daquele muro. Então aí daria um enorme desastre ambiental, né? E consequentemente várias consequências em todas as propriedades para baixo, né, da barragem. Então eu gostaria de fazer isso formalmente pela Câmara para ficar registrada a nossa preocupação em relação ao assunto, para que alguém conserte lá aquela parte que alguém tirou, baixou acho que uns 20 centímetros ou mais. Alguém mexeu nas comportas lá e baixou todo o nível. Então há uma preocupação das pessoas, os moradores, quem usa o local lá, de que se restabeleça o nível que era. Então, eu faço esse registro para ficar registrado em ata e também através de um ofício com cópia aqui na Câmara de Vereadores. Demais, eu tenho alguns assuntos e novidades para passar no grande expediente e deixamos para o próximo momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jaziel. Dando prosseguimento, então, à nossa pauta. Temos um pedido de informação da bancada do PMDB, protocolado nesta Casa Legislativa sob o número 258/2015. Pedido de informação, então, tem o seguinte teor. Vereador Sérgio Bilieri, subscrito na forma legal e regimental, solicita aos vereadores que, ouvido o plenário, seja remetido ao senhor prefeito municipal de Bom Jesus pedido de informação para que se apresente no prazo de 15 dias resposta às seguintes questões. Cópia do último processo licitatório de recolhimento do lixo e contrato da empresa vencedora do certame que previa o recolhimento de resíduos sólidos no município de Bom Jesus. Assinado, então, pelos vereadores da bancada do PMDB, vereador Sérgio Bilieri, Lucila Maggi e Jaziel Pereira. Está em votação, então, o pedido de informação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Aprovado, então, por unanimidade de votos. Temos na ordem do dia apenas 2 projetos. O primeiro projeto, então, é originário do vereador Sérgio Bilieri, projeto de lei que denomina de José Carlos Jacob a galeria de ex-presidentes da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus e da outras providências. Eu quero ler aqui nesse momento a justificativa, então, do projeto. Prezados vereadores, cumprimento vossas excelências e nesta oportunidade encaminho o projeto de lei que denomina de José Carlos Jacob a galeria de ex-presidentes da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus e da outras providências para apreciação e votação. Justifica-se o referido projeto frente ao fato de o senhor José Carlos Jacob ter sido vereador nas legislaturas de 1960 a 1963, 1964 a 1968, e presidente desta Casa de Vereadores no período de 22 de agosto de 66 a 6 de março de 67. Ainda o seu grande apoio aos produtores rurais, em especial ao pequeno agricultor, para que tivessem melhores condições e sustentação das suas atividades, sendo uma das molas mestres para o desenvolvimento que criou a Diretoria do Fomento Agrícola, destinado a atender o setor agropecuário.
Ainda cabe salientar que foi um dos pioneiros na área de hotelaria no município de Bom Jesus, sendo proprietário do Hotel Jacob, hoje Hotel Angelina. Ainda, buscando o crescimento do município, foi um dos sócios fundadores do Rotary Club, este importante clube de serviços que hoje ainda continua e sempre prestando relevantes serviços sociais na comunidade bonjesuense. Na vida política em meados de 1945, quando houve a redemocratização do país, foram formados diversos partidos dentro da conjuntura política, sendo o senhor José Carlos Jacob um dos fundadores do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Com a Revolução de Março de 1964 e com a mudança do quadro político nacional, rumou para as fileiras do Movimento Democrático Brasileiro, partido em que foi presidente por muito tempo. Também foi candidato a vice-prefeito em 1968, concorrendo na chapa de Viriato Ernesto Vieira. Nas comemorações do cinquentenário do município de Bom Jesus, em 1963, foi presidente da comissão organizadora da festa. Era pecuarista e produtor rural. Também encontra-se anexo ao projeto, né, todo o histórico aqui da sua vida, seu currículo, está à disposição também dos vereadores. Então, coloco em discussão este projeto. Está em votação. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Então, está aprovado por unanimidade de votos e já quero agradecer ao apoio dos vereadores. Então, a galeria dos ex-presidentes será chamada, então, será denominada de Galeria José Carlos Jacob. Na sequência, temos, então, o originário da mesa diretora, o projeto de lei que altera a redação do artigo 1º da Lei número 3.124, de 14 de abril de 2015, e da outras providências. Esse projeto ele refere-se aos quadros dos ex-presidentes que foram confeccionados, porém, nós havíamos aprovado o tamanho do quadro, porém, no momento da confecção, ele foi alterado em 5 centímetros o tamanho do quadro, visto que o vereador Diogo, na reunião passada, apontou essa irregularidade. Então, hoje nós tomamos as providências para que se ajustasse, então, o tamanho do quadro, né? Alterando os 5 centímetros reivindicados aqui pelo vereador Diogo. Está, pois não, vereador? Mas o valor que veio? O valor permaneceu o mesmo, não foi alterado em nada a questão do valor. Ele foi apenas, o tamanho ficou maior, o quadro ficou maior, mas o valor que foi ajustado inicialmente permaneceu o mesmo. Apenas para se ajustar, então, essa questão do tamanho. Pois não, vereador? Senhor presidente, pelo que eu entendi, a empresa fez uma moldura um pouquinho mais larga, para ficar mais bonito, pelo mesmo valor desse que estava proposto, né? Exatamente. Então, agora, para não ficar com problema, o senhor está só ajustando, mas a empresa fez um pouquinho mais larga a moldura e o valor mesmo, né? Eles quiseram fazer maior, mais bonito, pelo mesmo valor. Exatamente. Então, a Câmara saiu ganhando ainda, né? Com certeza. Aquele valor sairia bem mais caro, né? Naquele tamanho. É apenas esse detalhe. Está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade de votos. Antes de entrarmos aqui no grande expediente, apenas eu queria pôr em votação, visto que agora no mês de julho, então,
Nós vamos ter a sessão solene na sexta-feira, a partir das 19h30, lá nas dependências do Salão Paroquial. Eu queria pôr em votação para que ficássemos apenas com essas 2 sessões, visto que não temos mais nenhum projeto pendente na casa, então todos foram votados. Então eu quero pôr em votação a realização apenas de 2 sessões, em função de nós termos a sessão solene na próxima sexta-feira. Então os vereadores que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Então está aprovado por unanimidade de votos. Então, não havendo mais projetos, ingressamos então no espaço das comunicações dos vereadores. Primeiro vereador inscrito, o vereador Lauri Fiameng, espaço regimental de 10 minutos. Senhor presidente, eu gostaria da tribuna, Valfredo, de dar uma dica. Em 2013, Vacaria recebeu também, naquela época, um caminhão para o Corpo de Bombeiros. E as informações que você vai obter lá, Valfredo, vai ser a seguinte: esses caminhões vão para Caxias e depois para Porto Alegre. Isso, realmente. Eu tentei na época, ali em 2013, e daí tem que ser direto com Porto Alegre. Daí. Eu, na época, não consegui. Pode ser que você seja feliz e consiga, né? O pior deles será muito bom para nós, né? O pior deles lá será muito bom. Que tenham uma boa sorte nessa jornada aí. Em questão aquela rua do Passo dos Varões ali, Lucila, eu já estive falando com a Clélia ali, já falei com o secretário, vai ser restaurada aquelas ruas ali, realmente estão ruins. Aquela foto ali se justifica um acúmulo grande de água e pelo fato também de nesses dias que tem chovido em abundância, né? Lá na minha casa tem dias que fica até parecido com isso. É facilidade de se encontrar esses laguinhos aí. Mas o que eu venho assim enfatizar aqui, essas reuniões que foram feitas, por exemplo, na Boca da Serra, no Passo dos Varões ali, eu acho que, tanto é que parou essas reuniões, não surtiu muitos resultados. Porque os vereadores às vezes vão lá, prometem e acabam não fazendo. Na Boca da Serra, o que restou lá, eu e o Valfredo conseguimos cumprir o que a gente tratou. E algumas partes ficam. Passo dos Varões também não acabamos concluindo nada. Então eu acho que só para iludir. Então os problemas estão lá, as pessoas ligam, tiram fotos e a gente está acabando não resolvendo a situação deles. Em relação à festa dos motoqueiros esse final de semana aqui, eu dessa tribuna aqui mencionei e pedi que se tomasse atenção em relação ao comportamento dos motoqueiros. Eu não sei até que ponto a minha pessoa, não decido pelos outros, mas pela minha pessoa, que eu vou ser favorável ainda na doação de valores para suprir a festa, dependendo de alguns comportamentos que eu vi aí na festa. Não na festa, mas motoqueiros que ficam circulando pela cidade. Sábado de noite, eu vim aqui na avenida, quando eu cheguei no hospital, um motoqueiro me passou, mais ou menos por esse horário aqui, não tinha uma luz, se fosse na moto. Os 2 cruzamentos ali, ele cruzou, indo no sentido Agrimar, não parou em nenhum, eu presenciei. Ontem de noite, a mesma coisa, eu ia indo embora pelas 7h30, 8 horas, ali no lavador de batatas aqui do Petri, eu encontrei um grupo de 4 motoqueiros, totalmente no escuro, e logo após mais 3. São casos isolados, mas isso aí vai acontecer uma barbaridade aí. E eu não gostaria que fosse com nenhuma família, nem a minha e nem a tua. Depois não adianta nós chorar o leite derramado. Eu não escondo e digo dessa tribuna. Na próxima festa eu vou mencionar a Polícia Federal de Vacaria para essas motos não circularem nessas condições. Eu acho que a trilha tem lugar adequado, isso são casos isolados, não vamos generalizar, mas isso pode ocorrer um acidente gravíssimo.
Então eu me preocupa, eu já fui vítima de um acidente desses e graças a Deus ninguém veio a óbito, mas numa circunstância no asfalto aí no escuro é complicado. Então acho que quem organiza a trilha, eu acho que foge da possibilidade de organização, né? Porque as pessoas saem isolados, né? Mas que é um risco, é. Em relação à festa da Gila, então, assim, eu gostaria dessa tribuna convidar toda a população do nosso município, indiscriminadamente, que as pessoas limpem seu pátio, limpem a frente da sua casa, procurem deixar a nossa cidade mais bonita, mais limpa, e na medida do possível vamos participar da festa, a festa está aí, é um custo do nosso município, mas é uma festa também que tem, a cada ano que tem passado, tem crescido, tem divulgado a nossa cidade, tem divulgado o nosso turismo. Então fica aqui o meu desejo de um êxito nessa festa, que as pessoas vão, se divirtam e participem de mais esta festa do nosso município. Então, por isso era hoje o meu boa noite a todos. Obrigado, vereador Lauri. Chamo na sequência a vereadora Lucila Maggi, espaço regimental de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, comunidade que nos ouve e nos assiste também nesta noite, aos ouvintes da Rádio Nordeste, o meu boa noite. Primeiramente, na semana passada, o vereador Diogo veio à tribuna e fez algumas colocações em relação ao posicionamento dos vereadores num projeto de lei que estava em deliberação nessa casa. E aí eu realmente achei engraçado, porque ele disse que nós iríamos ser responsabilizados por aquilo. E aí eu mais uma vez voltei a ler a Constituição Federal, que eu acho que não existe lei maior do que essa. E desde que eu entrei nessa casa, eu sempre, o que eu aprendi, eu procurei aprofundar mais e entender se tinha algumas alterações. E na Constituição Federal, no artigo 29, onde fala dos vereadores dos municípios, ali no inciso 7º, ele diz assim: a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Então, os vereadores são eleitos pelo povo e a comunidade nos dá o direito. Por isso que não é fácil ser vereador, porque você tem uma procuração da comunidade para você deliberar da forma como você melhor entender. E você está aqui representando diversas pessoas. E quanto às opiniões dos vereadores e as coisas que eles votam, são todos assegurados pela Constituição Federal. Então, meus colegas, fiquem bem tranquilos. Votem sempre conforme o consentimento de vocês, conforme se colocando no lugar daquelas pessoas que estão lá fora, daquelas pessoas que votaram, daquelas pessoas que esperam algo pela nossa cidade. E eu sempre procurei fazer da melhor forma e jamais, nunca respondi nenhum processo judicial, muito menos pelos meus atos aqui dentro ou lá fora, enquanto vereadora. Então, era essa a minha colocação sobre esse assunto, porque alguns vereadores pensavam que, eu, mais uma vez, fui ler a Constituição Federal. Os deputados federais, eles votaram o fim do emplacamento dos tratores agrícolas. Tá? A presidente Dilma vetou. Por quê? Porque ia se abrir mão de receitas. Aí ia abrir mão de receitas para a União. Era inconstitucional.
Mesmo assim, os deputados pensaram em quem? Na população, e derrubaram o veto da presidente Dilma. E hoje, graças aos deputados que lá estão, em especial o deputado Alceu Moreira, que foi o proponente do projeto, não vai mais se pagar emplacamento de trator agrícola. Então, estes também pensaram na comunidade. Pensaram nos produtores rurais que estão no campo. E assim é no Senado, assim é no Congresso e assim também é nos municípios. Os vereadores, os deputados, os parlamentares são livres de suas opiniões e votos. É por isso que tem que se ter bastante responsabilidade. Passamos então para outro assunto que espero que não haverá mais discussão em relação a isso. Ou então teremos que mudar a Constituição Federal, muito em breve. Mas eu quero falar aqui, os vereadores já que me antecederam, eles falaram sobre a festa da Gila. Quero dizer para vocês que eu não sou contra, eu sou favorável à festa da Gila. Enfim, a festa da Gila, quem deu vida à festa da Gila foi o governo do meu partido, do PMDB. Nós que implantamos a festa da Gila. Ainda no tempo que o falecido Flávio Panebecker era secretário do Turismo, foi implantado, junto com a Emater, a Mostra da Gila. E posterior veio o governo do prefeito José Paulo e criou a Festa da Gila. A festa é maravilhosa, tem que se divulgar o produto da nossa terra. Todos os municípios fazem. Não conheço... Ainda hoje escutei uma propaganda na televisão, uma cidade vai fazer a festa da pizza. Outras é a festa da batata, e nós é a festa da Gila e do queijo serrano. É do nosso município. Muito bem. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma festa do tamanho do bolso da gente. Eu, pelo menos, fui ensinada assim. Quero só fazer uma comparação para vocês. A festa começa quarta-feira. Pelo que vimos, está tudo ótimo, né? Não tem estrada para arrumar, está sobrando dinheiro nas secretarias. O vereador Lauri veio ali e disse que não deu tempo de arrumar, mas de certo porque não deu tempo, porque dinheiro e tudo tem no município, né? Porque vão fazer uma festa que vão gastar mais de 1 milhão. Ano passado gastaram 1 milhão na festa. Aí as pessoas vão e tentam fazer uma certa demagogia, que os vereadores são contra a festa. Nós não somos contra a festa. A gente só acha que a festa tem que ser do tamanho do bolso do município, aquilo que o município pode suportar. Eu não concordo que a festa seja enorme, que traga shows caríssimos e as pessoas vão no posto de saúde. Hoje não tem ibuprofeno no posto de saúde. E eu tenho a nota, que eu já comprei para 5 pessoas hoje. Porque eu moro perto do posto de saúde, da farmácia do posto. E as pessoas vão ali e reclamam. E eu sei que há pessoas que não têm condições. E eu vou na farmácia, só que... Aí o que o município está fazendo com o dinheiro que é para comprar a medicação? Estão fazendo festa ou, enfim, o que estão fazendo com o dinheiro? Porque se está sobrando dinheiro, não pode faltar ibuprofeno no posto de saúde. Uma medicação que custa R$3 e não tem no posto. Eu quero só, por gentileza, Gesiel, só para finalizar, que tu abra, e todos os dias está sendo assim. E eu não estou inventando, e as pessoas me autorizaram a colocar, inclusive as receitas. As pessoas saem do consultório médico, vão vão lá no posto, na farmácia do posto, pegar a medicação. De uma receita desse tamanho, eles pegam somente um remedinho. Só o remedinho para o nariz tinha hoje lá para as crianças. E aí eles têm que sair comprar. E quem não tem condições tem que sair pedir para as pessoas. Mas, segundo o secretário, está tudo bem, tudo ótimo, nunca teve tanto remédio. Só que onde é que estão os remédios? Pelo amor de Deus, eles vão ter que explicar onde é que está. Aí eu quero, só para finalizar, eu quero que coloque ali, já está encerrando o meu espaço. O prefeito também falava, outro dia, me chamou a atenção. Eu tive a infelicidade de escutar algumas partes daquela palestrinha que ele deu para a imprensa na segunda-feira, após o fato do Ministério Público entrar na prefeitura ali, fazendo algumas buscas. Eu tive a infelicidade de escutar um momento em que ele disse assim que ele gastou 300 mil
a menos, claro, e muito menos ele vai gastar, enquanto ele estiver fazendo a comunidade pagar pelas suas estradas, pagando R$200 a hora para as pessoas que trabalham, aí sim o município ele não vai gastar. Ele vai economizar, só que aí a comunidade vai estar passando trabalho e vai ter que pagar. Essa receita, ó, a menina, ela é carente, ela vai consultar a doutora Karen, dá uma receita, vai na Secretaria de Saúde, só tem um remédio, que é o remedinho do nariz, os outros não tem. E assim é todos os dias. Agora, por que isso está acontecendo? O governo deveria nos dar uma explicação. Pode fechar, Gisele. Também aqui, ó, me chamou a atenção que o secretário mandou para cá um ofício dizendo que os recursos do governo, que eu perguntei ali quanto aos repasses do governo estadual e federal. Daí ele colocou ali, ó. Gostaríamos de esclarecer que os atrasos desses repasses passam de 8 meses. Só que o relatório da saúde, que é feito pela contabilidade, me mostra outra coisa, que está em dia os repasses. Então o secretário da saúde, ou ele não assina o que ele lê, ou ele está se enganando com os próprios olhos. Aí o relatório da Secretaria da Saúde, ali está relacionado, o relatório municipal de gestão em saúde. Ali no relatório está exatamente os valores que vêm do governo federal e do governo estadual. E veio todos os meses. Quem é que está mentindo? É o contador que fez isso ou é o secretário que não vê o que ele está assinando? Aí no relatório está que está em dia os repasses do governo do estado. Está em dia os repasses do governo do estado. Está aqui, ó, o secretário Najib assinou. Não está em atraso, como ele colocou no ofício. Do governo federal e do governo estadual, está em dia. E aí ele coloca no ofício para a Câmara que está em atraso há 8 meses. Então alguma coisa está acontecendo aí nessa secretaria que nós vamos ter que abrir os olhos. E aí está em dia os recursos, está tudo em dia e não tem remédio para febre no posto para uma criança que necessita, uma criança carente. Mas tudo bem, vamos seguir a festa, que é só a festa que interessa aí para os administradores do município. Muito obrigada. Prosseguindo, então, no grande expediente, chamo agora o vereador Osmar Agostinho. Abre mão. Vereador Diogo Kramer. Abre mão. Vereador Rafael Silveira. Espaço regimental de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, comunidade que nos prestigia, nos acompanha através da Rádio Nordeste. Eu, na reunião passada, senhor presidente, falei em relação ao hospital. A situação que se encontra no nosso hospital. Algumas pessoas reclamam, outras gostam do serviço prestado. Vejo muitos vereadores virem aqui fazer belos discursos, mas na prática nada se resolve. Então gostaria de pedir ao senhor presidente que nós fizéssemos uma reunião com os vereadores em um outro dia que não fosse na sessão ordinária, para nós discutirmos o assunto do hospital e achar uma solução. Porque ou nós achamos uma solução, ou nós não vamos mais falar em relação ao Hospital de Bom Jesus. Não adianta nós vir aqui fazer belos discursos e nada se resolver. Nós estamos batendo nessa mesma tecla desde de fevereiro de 2013, em relação ao hospital. Quantos anos já se passaram? E nada foi feito. Então acho que está na hora, se outros poderes não querem tomar conta, outras fundações ou outras associações também nada resolvem, eu acho que está na hora da Câmara tomar providência. Também falei aqui, senhor presidente, na reunião passada, sobre um assunto da visita da senadora Ana Amélia à nossa cidade, e fui interpretado, de certa forma, mal pelos alguns colegas meus de partido. Só quero ressaltar aqui, senhor presidente. Saiu comentários que eu estaria deixando o PP, que estaria descontente com algumas coisas. Vou ser bem franco, estou descontente sim com algumas coisas. Mas também quero deixar bem claro aqui que sou filiado ao Partido Progressista desde os 16 anos. Tem uns que chegaram agora há pouco tempo caindo de paraquedas no partido e querem mandar e querem ser o dono do partido.
as coisas não são assim que se resolvem. As coisas hoje em dia que a gente não se resolve na conversa, abaixam de mau tempo que não vai se resolver. Quero dizer também que falei aqui em relação ao poder executivo, em algumas ações que eu não concordava. Quero dizer aqui aos senhores que o prefeito Frederico é meu amigo particular, tenho plena confiança na pessoa dele, mas também vocês sabem que os prefeitos que passaram às vezes não se deram por conta de algumas coisas que estavam acontecendo na sua gestão. Quero dizer ao senhor prefeito que na pessoa dele eu confio. Tenho esperança no nosso governo, mas também quero dizer que tem algumas pastas que ele está muito mal assessorado. Péssimo o assessoramento que ele tem. É claro que eu não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que está tudo uma maravilha, mas também não posso ser, ao mesmo tempo, dizer que está tudo andando mal no nosso governo. Claro que não. Tenho a convicção de que o ano que vem teremos eleições e quero que o meu partido, mais uma vez, sagre-se vitorioso. Tenho escutado, e uma coisa que me agradou muito, é quando esses dias falávamos com algumas pessoas nas ruas e se cogitava um nome para compor a chapa junto com o Partido Progressista. E eu disse que essa pessoa, sim, com certeza, seria a melhor escolha, que é, digo aqui de antemão, a minha admiração por essa pessoa, por ser uma pessoa idônea e uma pessoa que vota conforme a sua consciência, que é o vereador Valfredo Fonseca. Muitas pessoas hoje falam que o vereador Valfredo Fonseca vai ser componente na chapa majoritária do ano que vem. Se bem, se for o senhor vereador Valfredo, tenho a plena convicção de que é uma excelente escolha. Agora eu gostaria de falar, senhores, de lembrá-los que há poucos dias atrás nós tivemos nessa casa aqui a votação da minha cassação. E alguns vereadores vieram a essa tribuna e falaram que nunca tinham feito nada que me prejudicasse, que se me prejudicaram foi algum companheiro, que nunca fizeram nada. Pois bem, não trouxe aqui. Mas vou primeiro deixar algumas coisas esclarecer e logo após vou trazer e ler na íntegra para os senhores posso dizer aos senhores uma coisa que me chamou muita atenção. Um depoimento de uma pessoa aqui da Câmara que fala uma coisa e na prática faz outra. Posso ter todos os defeitos do mundo. Se cometi erros, a comunidade que me perdoe. Mas uma coisa que eu jamais fui é ser mentiroso e infiel aos demais vereadores. Se eu tenho alguma coisa para dizer aos senhores, eu chego e falo olhando para os senhores. Eu não preciso, porque eu nunca fui guri de recado. Posso sofrer as penalidades que for. Mas uma coisa que meu pai me ensinou é ser homem de verdade e de não mentir e nem omitir as coisas. Entramos no assunto Festa da Gila. Entramos no assunto também, a vereadora Lucila fala em relação aos medicamentos que não tem no posto. Pois bem, então temos que ir atrás do secretário de saúde, saber o que está acontecendo. Porque o que deixa aqui nas colocações da vereadora é que foi retirado verba da saúde para investir na Festa da Gila. Porque não tem dinheiro para comprar remédio, porque é gasto
muito dinheiro na festa da Gila. Então nós vereadores, nós temos que fiscalizar isso aí. Se está acontecendo é desvio de verba. Não pode acontecer. E a comunidade até quando vai ficar sendo penalizada? Então, senhores, eu acho que está na hora que, com o passar dos anos, com algumas coisas, vivências que a gente vai passando, nós vamos tendo o discernimento das coisas certas e erradas. Por isso que eu digo, volto mais uma vez a falar em relação ao hospital. Eu acho que está na hora dessa Câmara parar de vir aqui, fazer um clamor na tribuna, porque nós sabemos muito bem, se grito adiantasse, porco não morria. Então nós temos que achar uma solução, verdadeiramente, que venha de encontro aos anseios da comunidade. Nós fomos eleitos para bem representar o povo. Não para vir aqui e só falar mal disso, falar mal daquilo, nós temos que ir atrás das soluções. E mais uma vez eu digo aos senhores, estou sim com algumas coisas que eu não concordo no Poder Executivo, falo mais uma vez que confio plenamente no senhor prefeito, mas que ele está mal assessorado. E também quero dizer bem claro à comunidade, não é só porque eu sou filiado ao Partido Progressista que eu tenho que defender todas as ações do governo. Eu tenho que votar coerente. Eu tenho que ser coerente com aquilo que venha a beneficiar a comunidade bonjesuense. Porque já passou, se alguns aqui vivem no tempo do voto a cabresto, comigo não é assim. Então eu acho que está na hora de nós pararmos, como diz o ditado popular, de encher linguiça e fazer alguma coisa de valia para a nossa comunidade. Seria essas minhas explanações de hoje, senhor presidente. Desejo uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Prosseguindo na sequência, chamo o vereador Valfredo Fonseca, espaço regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente, pelas palavras do nobre colega Rafael, eu gostaria de agradecer não só ao senhor, mas a todas as pessoas do partido do PP, partido ao qual eu já militei, que citam o meu nome para uma futura composição de uma chapa. Então agradeço a todos e devo dizer aos ouvintes que nos ouvem, aos meus colegas, assistência que está aqui presente, em especial me permitam um grande abraço ao meu amigo João, estudante de veterinária na cidade de Lages. Felipe também já está estudando fora. É essa moçada jovem que existe em Bom Jesus duas situações. Uns não conseguem se arrumar por aqui, aí são obrigados a ir embora. E existe aqueles talentos aqui de Bom Jesus, aquelas pessoas promissoras que precisam se afastar de Bom Jesus para adquirir o conhecimento e depois com certeza voltarão à nossa terra trabalhar por ela. Então a vocês dois a minha admiração. Uma pena, vereador, uma pena, João, que já não possamos mais contar contigo aqui. Afinal, daquela nossa equipe, como diria o meu amigo Sola, acho que só resta eu, porque a Marim já foi demitida, o doutor Flávio também foi demitido, mas nós estamos aqui batalhando e cumprindo com o nosso mandato. O mandato eletivo tem essa vantagem, você vai até o final. Vamos batendo na marca e não nos entregamos. Ainda, vereador Rafael, sobre as suas palavras, eu devo lhe dizer que me sinto muito honrado, mas eu escuto o meu partido e as minhas bases. Não sou só eu que componho a diretoria do PSDB, esse partido aqui de Bom Jesus, e também não tomo decisão por mim próprio, sem ouvir, evidentemente, ao meu partido, até porque no meu partido não é a cúpula que decide, todos irão decidir.
e a composição do PSDB, o apoio do PSDB na próxima eleição, será por uma plataforma de governo. Nós do PSDB temos as nossas propostas para alguns problemas cruciais do município de Bom Jesus. Então nós estaremos discutindo essas propostas, uma vez que nós não almejamos pessoal para ninguém e nem discutimos cargos numa eventual conjuntura política. Nós discutimos propostas e ideias. Então isso certamente levarei ao diretório do PSDB as palavras de vocês, como certamente estaremos conversando também com outros partidos. Em relação ao concurso público, breves palavras direi. Primeiro, foi um fiasco. Tá? Não é novidade para ninguém o fiasco que foi. Segundo, quem passou, parabéns. Espero que daqui 29 anos e 4 meses vocês não estejam aqui numa situação ganhando um pouco mais que um salário mínimo. Aos que rodaram no concurso, não se preocupe. Não se preocupe, o mundo não acaba aqui, porque alguém roda em um concurso público. Até é possível que futuramente vocês vão ficar felizes, porque às vezes a vida nos reserva coisas muito melhores. E infelizmente, o concurso público foi o reflexo do que é a nossa administração, do que é os nossos políticos e o reflexo principalmente do que é ser funcionário público nesse país, nesse município e nesse estado. Isso é para vocês verem o quanto a sociedade, as pessoas estão dando importância a nós funcionários públicos. Então hoje eu acho que a pessoa tem que pensar 2 vezes antes de assumir um cargo ou a função de funcionário público, seja em qualquer esfera. Aí os senhores até poderão me questionar, nem todo mundo é corrupto no funcionalismo público, nem todo mundo é incompetente e nem todo mundo é preguiçoso. Mas infelizmente a maioria é. E como me disse um professor na faculdade, nós temos que falar da maioria, se fala da maioria e não da minoria. Aliás, lambança em concurso público não é só um privilégio dessa administração. Porque às vezes as pessoas assim, eles acham que eu vou... Eu tenho lapso de memória. Mas alguma coisa eu consigo lembrar. Eu sei de concursos públicos que foram feitos em Bom Jesus e com o passar dos anos foram anulados. E as pessoas foram para a rua. Eu acho que as pessoas pensam que a gente esquece. E isso que eu sou jovem ainda, né, vereador Flávio Castilho? Mas eu acho que o senhor deve lembrar que a legislatura não foi 1 e nem 2 funcionários, vereador, que foram demitidos porque o Tribunal de Contas declarou alguns concursos públicos de forma inconstitucional. Por isso, vereador Diogo, que evidentemente que legislar é respeitar acima de tudo a legislação, esteja certo ou errado, ou a contento ou não das nossas ideias, mas não conheço nenhum gestor que possa administrar sobre aquilo que ele acha mais correto. E muitas vezes, mesmo não achando correto, as leis, infelizmente, às vezes têm que ser acatadas. Em relação ainda à viagem que estaremos fazendo a Brasília, e depois eu peço a Vossa Excelência que coloque em votação as diárias, a de Vossa Excelência e a do vereador Osmar, que estarão nos acompanhando nessa composição, onde estaremos indo lá em busca de soluções de problemas da nossa comunidade. Coloque então em votação as nossas despesas e as nossas diárias. Aonde nós estaremos, vereador Osmar e vereador Sérgio? Recapitulando, nós vamos em busca de recursos, porque nós queremos desenvolver um projeto em Bom Jesus, que é o Dia da Prevenção da Gravidez Precoce nos Adolescentes. Todo ano nós perdemos em nossa cidade em torno de 10 alunas que engravidam precocemente de uma forma indesejada. E aí tem que abandonar, e muitas vezes se obrigam até a abandonar os estudos. Então nós vamos buscar recursos para que nós possamos fazer o dia de conscientização dessa gravidez precoce. Nós estaremos lá em busca da questão da sala de partos. Né? Nós não estamos convencidos ainda com as explicações que nos deram, e nós estaremos no Ministério da Saúde reivindicando então
a abertura da sala de partos. Nós estaremos também lá, como eu já disse aqui, em busca de solução de problemas para o mal que assola a nossa agropecuária e o nosso meio ambiente, que é o aumento, esse problema, essa praga que nós estamos enfrentando hoje, que é o javali. Então nós vamos lá para melhorar a questão das licenças e em busca de ajuda para resolvermos esse problema. Inclusive no trânsito, nós estamos tendo problema na estrada de Bom Jesus da Vacaria, com as manadas de javali que atravessam a estrada e ocasionam acidente, e inclusive agricultores hoje preocupados em deixar suas crianças, essas crianças que ficam em casa, ou a criança que vai buscar no potreiro um cavalo, às vezes os pais se preocupam, porque pode, e até o próprio agricultor, né, o agricultor a ser atacado por esse bicho silvestre. Ainda assim, mesmo vislumbrando uma possível, né, possibilidade de vier um caminhão de bombeiros para Bom Jesus, nós estaremos reivindicando. Porque quem tem 2, dizia meu pai, tem 1. E quem tem 1 não tem nenhum. Então nós vamos continuar fazendo esta reivindicação lá em Brasília, junto aos órgãos competentes e, evidentemente, junto aos nossos deputados. O fato de estar a Câmara em recesso facilita ainda mais o nosso trabalho, porque esses órgãos estarão mais disponíveis para nos receber. Então já é estrategicamente escolhido essa data para que nós possamos fazer essas visitas. Eu tenho 1 minuto, senhor presidente, e vou tentar resumir. Festa da Gila, proposta do PSDB para o futuro candidato. Somos favoráveis, até gostaríamos de sugerir que a próxima festa se trouxesse Bruno e Marrone, né, porque Bom Jesus pode, Bom Jesus tem potencial, Bom Jesus é um município rico e tem condições de fazer uma festa. O que é que nós propomos? Uma festa a cada 2 anos. Nós vamos defender o que o nosso partido PSDB? Que nós tenhamos o nosso centro de eventos, que não precise a prefeitura alugar uma estrutura. Nós vamos construir a ideia do nosso partido é construir uma arena de show lá no Parque de Rodeios para a festa. Então, no primeiro ano, a gente constrói. No segundo, já concluo, senhor presidente. No segundo, nós já realizamos a festa. E ela não se chamará mais Festa da Gila e nem Festa e a do Queijo. Eu acho que, com todo respeito às pessoas, aos produtores de Gila e de queijo, a Gila, como nome diferente, até pode ficar, mas nós temos que, junto ao queijo serrano, agregar valores na festa. Se chamará Festa da Gila e 11ª Festa da Gila e primeira festa do agronegócio. Por que, vereador Rafael? Porque aí, vereador Rafael, nós poderemos estar incrementando com os produtores de batata. Nós estaremos lá na Festa da Gila com a representação dos produtores de maçã. Nós teremos lá na festa os produtores de milho, soja, trigo e feijão, que são os que produzem os grãos, que nós aí agregaríamos muito mais valores à nossa festa. E nós traríamos também a pecuária, inclusive com arremate de gado, e a questão dos pinos e ilhote dos madeireiros com os seus estándares, com os seus negócios. Assim sendo, senhores, e os ouvintes que nos ouvem, nós podemos fazer uma festa em Bom Jesus e não de forma que o município, que ela seja deficitária para o município. Nós podemos gastar perfeitamente valores na festas que esses valores retornarão. Um show com 4.000 pessoas numa festa a 40, 50 reais, se paga o show. Então eu acho que a questão está na organização de como fazer a festa. Mas, inclusive, assim, eu até quero deixar um registro que eu tenho percebido, assim, as pessoas muitas vezes aqui até falam o que não conhecem. E questionar a dupla Milionário e José Rico, questionar a dupla Chitãozinho e Chororó e questionar o cantor Michel Teló, realmente são pessoas que não conhecem, até porque são duplas e artistas com conhecimento e repercussão nacional. Eu volto mais na próxima reunião
ainda posso concluir esse assunto e com outras propostas do nosso partido. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo excedido. Obrigado, vereador Valfredo. Prosseguindo, então, no grande expediente, chamo agora o vereador Flávio Castilhos. Passa regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, comunidade aqui presente, ouvintes da Rádio Nordeste. Senhores vereadores, essa semana estava ouvindo uma emissora de rádio e fiquei sabendo da proposta de um deputado federal para acabar com o rodeio crioulo, acabar com essas festas do gênero. Inclusive, já me parece que está nas comissões, já está perdendo em algumas comissões, mas iria e deve estar nesses dias agora na Comissão do Meio Ambiente, onde o deputado autor da proposta diz que é ali que ele vai ganhar. Eu acho que nós temos que, senhor presidente, ver bem como está essa proposta e entrar em contato com as demais câmaras de vereadores e fazermos uma moção e mandar os nossos deputados lá em Brasília para que eles saibam que os campos de cima da serra, que é a nossa região, é tradição esse tipo de evento, e que não é um deputado qualquer, um deputado que não conhece a realidade, um deputado que não sabe o que está dizendo, que vai, de repente, acabar com aquilo que milhões de pessoas adoram. E com isso não está somente terminando com o rodeio crioulo. No momento que terminar com o rodeio crioulo, está terminando também com as cabanhas de cavalo. Porque hoje o criador de cavalo está em alta. Por quê? Exatamente porque tem o rodeio, tem a vaquejada, tem N eventos onde o cavalo entra junto. Então, estaria também terminando com a criação de cavalos. Então, acho que essa casa, vou solicitar que procure se informar do que realmente está acontecendo e que ponto, que pé está, e aí se faça uma moção com as outras câmaras de vereadores para tentar mostrar para esse deputado que tem muita gente que é contra a ideia dele. Por hoje era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Flávio. Chamo em seguida o vereador Jaziel Pereira. Espaço regimental de 10 minutos. Prezados colegas vereadores, comunidade que participa aqui conosco, uma grande alegria também vermos alguns amigos aqui na plateia. E neste momento do grande expediente eu quero aqui fazer menção de algumas informações. Em primeiro lugar, Sérgio, parabenizá-lo pelo projeto de fazer homenagem ao José Carlos Jacob, né, pai do nosso grande companheiro rotariano e amigo, o Lutero. E então, uma grande alegria para nós ver o currículo que ele teve e por ser uma família bem querida em nossa cidade, então eu acho que a homenagem coube muito bem. E também elogiar a equipe que te ajudou ali, né? A gurizada aí que pegaram juntos no projeto. Então, eu estava observando na hora da votação, né? Como é bom quando a coisa é bem feita, quando as pessoas têm credibilidade, não houve nenhuma discussão, né? Então, é muito importante esse tipo de projeto aqui tramitando na Câmara de Vereadores. Então, que bom que tudo correu bem, né? Eu venho aqui sobre o fato que aconteceu ontem, de um acidente que aconteceu aqui em nossa cidade, levantar uma discussão e
estou lançando a discussão e aí depois a gente tem que ir conversando, ouvindo as pessoas, né? Mas eu acredito que agora com essa nova forma de fluxo que está tendo dentro da cidade, que os caminhões eles estão sendo direcionados lá pela rua 7 de setembro. Eu acho que nós teríamos que repensar a questão da parada ali quando dá aquele entroncamento com a Marechal Floriano e lá aquela rua que desce do CTG, se não me engano, 1º de maio. Porque o que acontece? Se vir um caminhão já com a velocidade, não vai conseguir parar, né? E hoje tem que parar porque as descidas que descem lá em direção ao cemitério são preferenciais. Então aconteceu um acidente bem grave ontem, com lesão, com fratura exposta, né? E eu acredito que é de se repensar como é que se diz, a preferencial, qual seria a mais interessante. Num certo aspecto, aquela rua que vai para o cemitério, ela foi importante, porém com a formação do anel viário, que veio através da 285, ela perdeu a importância. Poucas pessoas estão indo por aquela rua. Então eu acredito que hoje a preferencial, no meu modo de entender, seria a 7 de setembro. Mas é uma questão assim, tem que ouvir várias pessoas para a gente entender o que seria melhor. Mas me preocupa, se vocês parar naquela esquina e observar, pode acontecer uma tragédia bem maior com vidas ali, se não se pensar, ou de repente alguma lombada, alguma coisa para reduzir a velocidade ali naquelas esquinas ali. Aqui se mencionou sobre as reuniões do interior, da Câmara fazer reuniões no interior. Eu acredito que a gente fez a nossa parte, né? Claro que às vezes uns são favoráveis, outros não, mas eu vejo também de a gente ir no interior, né? Claro que alguns vereadores convivem no interior, mas a gente que reside aqui na cidade às vezes precisa ter o contato maior com as pessoas do interior, para que a gente possa ouvir as demandas. No meu entender, hoje a força da nossa economia ela vem da agricultura. Então é necessário que a gente tenha mais envolvimento com a comunidade do interior. Eu vejo que das 2 reuniões a gente fez elencamos uma série de demandas, a nossa parte foi feita, a comunidade entendeu isso. Se o Poder Executivo não pôde sanar tudo aquilo que a comunidade nos pediu, mas a gente fez a nossa parte. Então, eu acredito ser muito importante nós fazermos também reuniões em outros locais no interior. Quero também aqui salientar que quinta-feira nós tivemos uma notícia muito boa. Apesar, na verdade, segunda-feira teve aquela matéria que eu coloquei aqui no telão, né, sobre a rodovia de Bom Jesus, que foi matéria no Jornal do Almoço. E aí, para nossa surpresa, o assunto na manhã de terça-feira acabou sendo retransmitida a matéria. A Rede Globo achou interessante, né, das crianças saindo 5 horas da manhã, cruzando dentro de rios, em pontes perigosas, e replicou em nível nacional. Deu toda uma polêmica, o diretor do DAER foi chamado pela RBS e foi ao vivo no Jornal do Almoço. Então nós ganhamos 2 inserções em rede estadual e uma em nacional. Aí a gente tem que aproveitar quando os ventos sopram para que a gente consiga provocar as coisas para que seja para o bem da nossa cidade. Naquela terça-feira mesmo já provocamos lá em Brasília, porque o projeto lá estava parado há vários meses, para se criar a federalização da rodovia. Ou seja, a situação do Estado é muito crítica. A gente sabe que se for na velocidade que eles fizeram a 110, se levou 23 anos para concluir o trecho da Várzea do Cedro até Alziro Ramos. E nós não temos, eu pelo menos penso que hoje o volume de impostos que é centralizado em Brasília, se nós conseguir federalizar, é possível fazer essa estrada de uma maneira mais rápida. Então, o que acontece? A gente luta no Estado, mas também lá em Brasília está acontecendo alguns fatos interessantes. O que aconteceu? Usamos aquelas matérias e provocamos o deputado catarinense, que é o relator, o deputado Edinho Bess,
E o deputado, então, fez o relatório favorável. Quinta-feira à noite, às 6h42, ele protocolou que, no entender dele, tem que ser federalizado. E o que acontece? O Edinho ele é um grande deputado, um grande volume de votos naquela região de Tubarão, né, da região da 101, e a opinião dele, ele é um grande líder catarinense, e a opinião dele reforça todo o pleito que nós temos aqui do nosso lado gaúcho. Então, a união, o projeto do Alceu Moreira com o parecer favorável do Edinho, agora foi o projeto para a Comissão Nacional de Transportes. Então, acredito que nos próximos dias a gente venha ter mais algum resultado positivo sobre esse assunto, mas eu venho aqui transmitir para a comunidade que avançamos mais um passo. E eu espero que no decorrer dos próximos dias tenhamos mais algum resultado. A gente hoje fez vários contatos lá em Porto Alegre, na Secretaria da Fazenda, no gabinete da Primeira-Dama, no DAER, na Secretaria de Infraestrutura, para saber se deu algum desenrolar a respeito da matéria. A informação que nós temos é que eles estão, no primeiro recurso que o Estado receber dos impostos que vêm do combustível, da gasolina, eles vão dar o jeito de licitar de novo. Então, até aí eu sei, mas a gente ainda de oficial, de documentos, nós estamos aguardando que chegue alguma coisa. Também quero aproveitar desses minutos que me restam aqui do grande expediente, para fazer um convite também, que dentre as ações que vão estar acontecendo durante a festa da Gila, eu considero muito importante que a comunidade compre das bancas lá que vai ter lá. O que acontece? Tem muitos artesãos que estão há meses aí se preparando, né? Algumas pessoas que têm seus pequenos negócios estão se preparando para a festa. Então, é um momento em que a gente chega e compra produtos de Bom Jesus, né? Eu me preocupa muito que às vezes a gente vai em grandes eventos e feiras e aí só tem produtos do Paraguai, da China, é um paraguaizão, né? Só que a nossa festa da Gila, ela se manteve uma festa bem bonjesuense, né? Embora se venha uma série de outros produtos já de outras origens, inclusive internacional, mas assim, eu faço aqui, enalteço o trabalho que os artesãos de Bom Jesus fazem. É um trabalho muito interessante, o trabalho que as entidades de classe fazem. Eu coopero com o Rotary Club, o Rotary vai estar lá com a sua banquinha de morango e chocolate, né? O Lions vai estar lá também com os crepes e outros produtos que eles vendem, e a Associação dos Artesãos, né? As empresas de Bom Jesus sempre estiveram representadas. Então é muito importante que a gente fortaleça essa festa e as pessoas que estão nos escutando guardem algum recurso e vão lá valorizar o que é nosso aqui de Bom Jesus. Comprem, né? Porque essa é uma maneira com que a gente faz com que dá resultado. Eu vejo, acompanhei durante o ano 2010 e 11, tinha bancas que tiveram uma venda bem expressiva lá, e eles passam, né, o ano inteiro às vezes aguardando por esse momento tão especial que dá um resultado positivo nas suas economias e o incremento de caixa. Então, fica aqui o nosso pedido de apoio aí. Também a noite gospel, né, o grupo de jovens aí está se preparando para cantar quinta-noite, o coral de jovens. Foi muito interessante o envolvimento deles esse final de semana. Então é muito interessante o que vai acontecer aí, e fica aqui nossa mensagem de apoio aí ao evento. Então, muito obrigado pelas oportunidades, e na próxima semana acabou ficando alguns assuntos aqui, eu complemento na outra ocasião. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jaziel. Eu peço a gentileza que o vereador Osmar assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da tribuna. Obrigado, vereador Sérgio. Peço ao vereador Sérgio que passe a mental. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sérgio, passa de mental de 10 minutos. Obrigado, vereador Osmar. Meu boa noite a todos os que aqui se fazem presente, também aos ouvintes que nos escutam através da Rádio Nordeste FM.
Na última quinta-feira à noite, estive representando esta casa na troca da diretoria do Rotary Clube de Bom Jesus. Quero parabenizar ao Jaziel, que foi presidente, então, de 2014 a 2015, que, como a gente sabe, fez um trabalho bastante relevante frente ao Rotary Clube, e também parabenizar o novo presidente, o Marcos Titbo, e desejar a ele que continue fazendo um trabalho à altura do Rotary Clube. Assim como o Lions Clube e o Rotary são clubes importantes na nossa cidade. São prestadores de serviços à comunidade e que muitas vezes o poder público não consegue atender a todas as demandas que principalmente a comunidade carente tem, e as necessidades são grandes. E tanto o Rotary quanto o Lions têm feito um trabalho exemplar, um trabalho de atender cada um dentro, né, das suas atribuições. O Lions prestando serviço, que todo mundo sabe, aí, um empréstimo de cadeiras de roda, de óculos, e os mais diversos serviços que são prestados. E o Rotary também não fica para trás. Então, eu quero desejar ao Marcos, né, que tenha uma boa gestão, que trabalhe cada vez mais para que a gente possa atender essa camada mais carente, para que essas pessoas também tenham uma qualidade de vida melhor. Em relação à RS 110, nós sabemos que esse trecho de Bom Jesus até a Quebrada Funda, essa estrada está totalmente ultrapassada. É uma estrada que precisa imediatamente de uma manutenção. É uma estrada que tem mais de 30 anos e pouco foram feitos pelos governos que passaram por aí. E mesmo governos do meu partido pouco investiram nessa estrada. O que é certo, nós temos que admitir, não podemos esconder. Então, eu acho assim que nós temos que nos empenhar para que possamos pressionar o DAER, apesar de ser um órgão autônomo do Estado, um órgão totalmente fechado, um órgão difícil de se chegar até ele, mas nós contamos com os nossos deputados, que são os representantes, principalmente os representantes aqui da nossa terra, dos campos de cima da serra aqui, para que a gente possa marcar uma audiência no DAER e colocar essas situações. Não adianta, vereador Flávio, vir aqui no trajeto e apenas tapar os buracos com material de péssima qualidade, por ocasião das chuvas aí que tem acontecido, e se sabe que vai ser um inverno assim, vai ser um trabalho paliativo, vai ser um serviço jogado fora, um dinheiro colocado fora. Então, essa estrada, ela necessita urgente de um recapeamento, assim como foi feito ali da Quebrada Funda, né, para lá, que ficou um serviço até ótimo, né? Ficou bem a contento. Então, a pena que não foi feito até Bom Jesus naquela época, né? Aquele trecho ali também, como o vereador Valfredo mencionou, ali onde caiu a barreira, né? Se nós não formos atrás, não reivindicarmos, vai ficar daquele jeito ali para pior, né? Então, nós temos que, acho que cada bancada aqui tem seus deputados de base que apoiaram. Então nós temos, até porque todos os partidos aí, com exceção do PT, estão no governo.
Então não adianta o pessoal do PP apenas criticar o governo do PMDB, né? PDT também, PTB, porque todos fazem parte da administração estadual. Então nós temos que nos engajar forças aí para que a gente possa, né, ir atrás dessa reivindicação aqui para a nossa região. Porque é vergonhoso pessoas de fora, que não conhecem a estrada, passar por ali e ter seu carro danificado, né? Nesse final de semana, 2 ou 3 famílias ficaram com seus veículos totalmente danificados, e o prejuízo quem é que vai arcar? Né? A gente sabe hoje o quanto é difícil, né, dar manutenção no carro, principalmente estragar por causa de um buraco na estrada. A questão do caminhão do Corpo de Bombeiros, muito bem colocado aqui pelo vereador Valfredo. Quero me colocar aqui, sou parceiro. Hoje o PMDB é governo do Estado, então eu me sinto também, assim como a minha bancada aqui, vereadora Jaziel, vereadora Lucila, né, nós nos sentimos também nos sentimos assim responsáveis, né, por reivindicarmos esse caminhão de bombeiros aqui para Bom Jesus. É uma questão já crônica e a gente só lembra, né, do caminhão quando acontece um incêndio. Agora no final de semana aconteceu um incêndio lá de grandes proporções lá em residências em São José dos Ausentes e teve que vir o caminhão de vacaria, né, apenas para fazer a operação rescaldo. Mas quem trabalhou lá, quem se prontificou, teve que ser os moradores, né, por não ter um caminhão. Então, se nós tivermos um caminhão aqui na nossa cidade, além de atender a nossa demanda local, a gente pode ajudar nossos municípios vizinhos aqui, né, que quando precisar também de uma emergência. Quero aproveitar também a oportunidade para convidar para sexta-feira, então, a partir das 19h30, da nossa sessão solene, ali no Salão Paroquial. Antes, porém, estaremos lá no ginásio poliesportivo, né, apoiando a abertura lá da festa da Gila, né. Então, posteriormente, então, contamos com a presença de toda a comunidade. Já confirmou a presença o deputado Alceu Moreira, né, que é o nosso ícone em relação a deputados aqui na nossa região, que está destinando R$100 mil aqui para o Hospital de Bom Jesus, para compra de equipamentos, né? Então é importante para a nossa comunidade, que a comunidade saiba, de fato, quais são os deputados que trabalham aqui pelo nosso município. Também o deputado Alceu Moreira, como a vereadora Lucila falou, e eu quero reforçar aqui, foi o autor do projeto que acabou com aquela ideia do governo federal em arrecadar em cima do produtor rural, daquelas pessoas que produzem o alimento. Isso é inadmissível. Isso se trata de fúria tributária, é querer arrecadar, né, aonde se produz. Isso vai em desacordo à lei natural, né? Nós não devemos taxar aquelas pessoas que produzem. Ao contrário, nós temos que desonerar a cadeia produtiva. É dali que vem o nosso alimento. Então, o deputado Alceu Moreira é o grande autor desse projeto que acaba com o emplacamento dos tratores, dos implementos agrícolas. Então, a gente espera e vamos atrás dos demais deputados aí para que pressionem a presidente para que não vete o projeto. E se vetar, voltará para ser votado e com certeza será derrubado esse veto. Também quero conversar com os deputados lá em Brasília para que seja aprovado e que os deputados dê também, mais um minuto, senhor, dê bastante ênfase à questão do reajuste dos aposentados, daquelas pessoas que ganham acima do salário mínimo, né? Porque se continuar da maneira que está, daqui a pouco tempo, todos os nossos aposentados que contribuíram durante toda a sua vida com um salário melhor,
para ter uma qualidade de vida melhor, no momento que não podem mais trabalhar, ficarão condenados a receber salário mínimo. E como é que vão manter a sua vida, a sua família? Então, hoje existe o projeto tramitando, já foi aprovado na Câmara, agora está no Senado, para que o mesmo reajuste que é dado ao salário mínimo seja também dado aos aposentados, aqueles que ganham acima do salário mínimo. Isso é uma questão, no meu ver, é uma questão de justiça, e eu já conversei com vários deputados, inclusive os próprios senadores do PT, na pessoa do Paulo Paim, são favoráveis e são contra, né, o veto da presidente Dilma. Então, nós somos favoráveis para que o aumento dos aposentados seja vinculado ao salário mínimo, coisa que era feito no passado e foi alterado para ser provisório. E, infelizmente, o governo do PT gostou e manteve o que era contra no passado, manteve hoje no seu governo. Então, eram essas as minhas colocações e muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Sérgio. Peço que ele assuma os trabalhos dessa casa. Obrigado, vereador Osmar. Antes do encerramento dessa sessão, quero colocar, então, para apreciação dos vereadores, então, as diárias dos vereadores que irão a Brasília na semana que vem. Diária do vereador Osmar, do vereador Valfredo e do vereador Sérgio. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Então, está aprovado por unanimidade de votos. Não havendo, então, mais vereadores inscritos no grande expediente, também no espaço de líder, eu convoco, então, os vereadores para a sessão solene na sexta-feira, a partir das 19h30, nas dependências, então, do salão paroquial. Todos estão convocados para essa sessão. Vereador Jaziel? Alguém fala?